Está no ar Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Realização Conselho Regional Espírita. Apresentação Helenilson Inácio. Zé Nilton, e na Visão Espírita, o que os benfeitores espirituais, através de Allan Kardec, vieram nos dizer sobre a necessidade do trabalho? Tem gente que diz que não gostaria de trabalhar. Eu sou sincero a dizer, eu adoro trabalhar. Eu só não gosto de pressão, de trabalhar obrigado. Mas assim, para ficar livre para trabalhar, fazer o que eu gosto, eu acho bom demais. Eu não consigo viver sem trabalhar. Eu nunca vi ninguém dizer que morreu de trabalhar. Morreu se não trabalhar, porque não vai ter como se manter, né? Exatamente. A pessoa diz, morreu de trabalhar. Nunca vi dizer que ninguém morreu de trabalhar. Agora tem gente, Helenilson, que vive para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver. É diferente. Exatamente. É um outro exagero, né? Porque aí no Livro dos Espíritos vai dizer que nós temos a necessidade do repouso. Com certeza, nós vamos ver isso tudo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, na lei do trabalho, porque você falou aí que o trabalho é uma lei humana, mas também é uma lei divina, uma lei natural. Na pergunta 674, Kardec pergunta e os Espíritos respondem, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Vamos ver a resposta? O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Justamente. Nós precisamos trabalhar para ter o essencial para viver bem. No entanto, como o livro diz aí, o homem aumenta a carga de trabalho para satisfazer o quê? Outras necessidades que ele criou. Então tem coisas que a gente não precisa. E prazeres. Que a gente não precisa, mas inventa, depois vai ter que trabalhar mais. Então, por exemplo, a pessoa que ganha 2 salários mínimos e ela tem um cartão de crédito, ela deve pensar o seguinte: esse cartão me dá o direito de usar um dinheiro que não é meu. O dinheiro não é meu, então eu tenho que ter cuidado no uso desse cartão. Porque quanto mais eu gasto, mais eu vou ter que devolver aos donos, né? Que são as financeiras que ganham altos juros com isso. Então a pessoa deve ter controle e saber que deve gastar sempre menos do que o que ganha e poupar um pouquinho, né? Então é isso. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque agora vem aí uma música que é Titãs, que fala justamente que a gente não precisa só de comer. A gente não precisa trabalhar só para comer, a gente precisa de viver. Por isso a necessidade da escala 5x2, porque a gente não precisa só de comida, e o Titãs vai dizer isso aí na música que vem agora. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Então, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Essa é a pergunta. Aí vem a resposta: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Ou seja, não é só a matéria, né? Não é só o corpo que trabalha, mas a mente também. Os cientistas, Helenilson, quantas descobertas eles fazem, né? Usando a mente. Os médicos descobrem curas para doenças, trabalhando com a mente. Ou seja, todo trabalho, Helenilson e ouvintes, eu digo que é digno. O gari que varre a nossa rua, o trabalho dele é bastante digno, porque se ele não varrer a rua e o lixo acumular, o que é que vai acontecer? Vai acumular insetos, né? E vão vir doenças para nós. Então o trabalho de um gari, na minha opinião, é tão importante como a de um médico.
como a de um cientista. O que é que você acha sobre isso? Claro, por exemplo, o trabalho da funcionária doméstica. Eu falo funcionária porque a maioria são mulheres, tá? Existem as exceções, mas imagine o pessoal aí de classe média, médicos, engenheiros, advogados e tal, juiz. Esse pessoal não vai cuidar de casa, com raras exceções. A maioria vai para os seus trabalhos, tem a sua renda satisfatória. Imagine se não tivesse essa pessoa aí disposta a ganhar um salário mínimo para cuidar da sua casa, deixar tudo limpo, organizado, você chegar a encontrar comida pronta, roupa lavada. Então é um trabalho que tem valor, sim. É um trabalho digno, como você falou, sobre o gari. Desde que seja exercido honestamente. Claro, claro, né? Para isso existe a lei, a relação da lei da oferta, né? Da procura, existe a lei do trabalho, né? O patrão cumpre com a sua parte, o funcionário cumpre com o seu dever. Para isso existem as leis para regulamentar, porque, Zé Nilton, inclusive o Livro dos Espíritos fala que qualquer pessoa que imponha um trabalho forçado a outra, isso é considerado crime perante as leis de Deus e perante as leis dos homens. Porque ninguém deve obrigar outra pessoa a trabalhar excessivamente, além daquilo que a lei permite. Quando o assunto gira em família, eu digo sempre, gente, o que é que diz a lei? O que é que a lei fala? Se a gente não pode pagar uma pessoa conforme diz a lei, a gente faz um acordo, né? Que a pessoa trabalhe menos, ganhe menos, mas trabalhe menos. Tudo vai do acordo, tudo é como se diz, uma questão de bom senso. Se eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo, eu não posso pagar o salário mínimo como diz a lei, então que ela trabalhe menos e ganhe menos, mas ela precisa trabalhar menos, porque ela não vai trabalhar mais para ganhar o mesmo, né, o mesmo valor. Porque a gente sabe que existe por aí situações de injustiça, né, até de picaretagem, de pessoas que dividem o salário, né? Tem sim, aqui na região tem isso, né? Tem prefeituras que fazem isso, para manter o cabide de emprego, coloca duas pessoas no mesmo cargo, uma assumindo a função oficial e a outra dividindo o salário sem fazer nada. Ou seja, isso é contra a lei, mas as pessoas aceitam porque está se beneficiando. Ou seja, estou ganhando para não fazer nada, é pouco, mas não faço nada mesmo, né? O que é ruim, porque de qualquer forma está dando prejuízo a alguém. E quem é que sofre o prejuízo com isso aí? É o cidadão que paga imposto, né? É o cidadão que contribui para que o município funcione bem, para que uma pessoa esteja ganhando dinheiro sem trabalhar. Infelizmente isso existe não só no Brasil, como em vários países do mundo. Mas a lei do trabalho, ela vem colocar as relações de igual para igual, né? Estabelecer justiça entre o patrão, né, que oferece o trabalho, e o trabalhador que realiza as tarefas. E o homem, Elenilson, que já possui bens suficientes para assegurar sua existência, está isento da lei do trabalho? Veja a resposta. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo as suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade de fazer o bem. Ou seja, todos nós somos úteis, né, em qualquer área que estivermos. E a respeito do repouso, Elenilson, o repouso depois do Zé trabalho... Nilton, só voltando a falar sobre esse assunto aí. Você quer comentar, Veja só, né? claro, tem pessoas que trabalham a vida toda no seu trabalho profissional, né? Por exemplo, um servidor público que ganha razoavelmente bem, então vive a vida praticamente toda em função daquele trabalho. E o aposentado, né, Elenilson? Depois essa pessoa vai e se aposenta, né? Aí o que acontece? Ficou dispensado do seu trabalho oficial, mas não está dispensado de utilizar a sua inteligência, a sua saúde para fazer trabalhos em benefício ao próximo, Trabalhos em benefício né, à natureza. É esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Embora nós ainda precisamos do trabalho, no meu caso, eu trabalho profissionalmente, né? Porque eu não sou aposentado, não recebo nenhum benefício de forma alguma. Ainda não, né? Tudo que eu recebo é fruto do meu trabalho diário. Se eu não for trabalhar, eu não recebo. Então, assim, não tenho nenhum benefício do governo, nunca tive, assim, diretamente, né? E também não sou aposentado. Mas
eu me sinto no dever, por uma questão de consciência, depois de ter conhecido a doutrina espírita, depois de ter me convencido da justiça e da bondade de Deus, depois de ter conhecido melhor Jesus, hoje eu me sinto no dever de fazer trabalhos voluntários, principalmente para divulgar o Espiritismo, porque eu sei que é uma doutrina que vai beneficiar inúmeras pessoas, muitas. Imagine, caro ouvinte, quantas pessoas estão ouvindo esse programa na região de Irecê, fruto do nosso trabalho voluntário, né? Então, é um trabalho que a gente faz de coração, por amor, em benefício das outras pessoas. É um trabalho, mas não é remunerado financeiramente. Compreendeu, Zé Nilton? Sim, agora, Lenilson, tem pessoas que são incapazes. Por exemplo, as pessoas deficientes físicas, né? Ou mentais. Um exemplo. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Eu acredito que não, né? Deus é justo, não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. É questão de justiça, né? Claro, porque assim, tem pessoas aí, Zé Nilton, que são paraplégicas, estão numa cadeira de roda e trabalham. Eu conheço gente que trabalha numa cadeira de roda. Eu conheço pessoas que não têm os braços, mas fazem pinturas, põem o pincel na boca e pintam quadros lindíssimos. Recentemente eu estava vendo um vídeo de um indiano que ele não tem os braços e ele é alfaiate, ele costura com as pernas. Costura. Aí ele vai lá na máquina de costura e costura. Dá o jeito dele lá e acontece. Então, assim, mesmo que a pessoa esteja aposentada por alguma deficiência, né? Por alguma imobilidade, mas ela pode produzir algum trabalho. Por exemplo, Jerônimo, o gigante deitado, sim, ele não se levantava e fazia palestra deitado. Se não for com o corpo, vai com a mente, né? Exatamente, é um trabalho intelectual. Então, assim, todos nós poderemos trabalhar a serviço do progresso. É por isso que eu digo sempre: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Muito bem, então estamos aqui falando sobre a lei do trabalho na visão espírita, na oportunidade em que o Brasil aí aprova a escala 5x2, né? 5 dias de trabalho e 2 de férias, para você viver o que Padre Zezinho disse, o aconchego do lar, não é? Trabalhar, mas também ter o direito de viver, para estar com a família, para comemorar, né? Coisas diferentes daquilo que você faz no trabalho, ou seja, precisamos sim. Inclusive o Livro dos Espíritos fala sobre a necessidade do repouso, né? Porque a gente trabalha, mas precisa também do repouso, que o corpo precisa se recuperar das suas energias, o corpo e a mente, né? Precisa se desligar do ambiente do trabalho para entrar em contato com a natureza, com a família, com a sociedade. Então, Zé Nilton, o Livro dos Espíritos fala sobre a necessidade do trabalho e do repouso. Vamos ver um pouquinho aqui sobre o repouso, porque todo trabalho tem um limite, né? A gente não pode trabalhar além das nossas forças. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? E a resposta vem dos espíritos superiores: sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Quando nós estamos dormindo, na parte dos sonhos, nós sonhamos muito, né? Já falamos aqui sobre sono e sonhos, né? Em outra oportunidade. Nosso espírito nunca está em repouso, está sempre em atividade. O que repousa é o corpo físico, né? Mas nosso espírito sempre exerce atividades no plano espiritual. A gente se desliga da matéria e vai a lugares onde a gente se afiniza, entendeu? Pessoas que são viciadas, vão a ambientes perturbadores, ambientes de vício, de degradação. Pessoas que já são elevadas intelectualmente, espiritualmente, vão a lugares mais favoráveis, né? Lugares, assim, elevados na espiritualidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nosso espírito nunca está em repouso. O que repousa é o corpo. E qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Nós somos livres, né, para fazermos o que quisermos. Somos escravos das consequências daquilo que a gente fizer. Já aprendemos isso. É a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Mas, Helenilson, nós precisamos de um repouso, né? A pessoa ficar sem dormir,
trabalhar 24 horas por dia, é impossível isso. O corpo também precisa de descansar, não é assim? O que acontece aí são muitos acidentes nas estradas, né? Verdade. Caminhoneiros que trabalham em excesso e terminam usando alguns psicotrópicos para se manter acordados. É verdade. Aí passa dos limites do trabalho e promovem acidentes gravíssimos, como um que aconteceu recentemente aí, que custou a vida de muitas pessoas de uma família. Então é lamentável que as pessoas acham que tem que avançar além do limite do que o corpo suporta. Olha, o corpo precisa de descanso, tá? Para isso existe o sono, é o direito de dormir. Então, de que adiantou ultrapassar os limites da viagem e provocar um acidente, tirar a vida de muitas pessoas e prejudicar a sua própria vida? Então, é nisso que a gente tem que pensar, tem que obedecer. Trabalhou, precisa de repouso, precisa descansar. Nós, seres humanos, precisamos pelo menos entre 6 a 8 horas de sono diários. Tem pessoas que com 6 estão ótimas, tem outras que precisam de 8. O sono é muito bom, como o Zé Nilton falou. Nós poderemos continuar trabalhando fora do corpo, como o Zé Nilton bem disse, como os espíritos trabalham, mas o corpo precisa descansar. Nós, como espíritos, poderemos viajar, como o povo chama de viagem astral, né? Andar em ambientes, participar de atividades em estado de sono, mas o corpo precisa dormir bem, tá descansado para a recuperação das células, das energias, para no outro dia ter disposição para trabalhar com segurança. Sim, Helenilson. E o homem tem direito ao repouso em sua velhice? A resposta é sim. Ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode? Aí vem a resposta: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Mas isso não acontece constantemente não, né, Lenilson? A gente não vê isso na prática não, né? Sim. Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, ninguém completa a sua idade para ficar sem aposentadoria. E tem um outro detalhe aqui no Brasil. É que se o indivíduo não tiver nenhum apoio da família, não tiver aposentadoria, estiver impossibilitado de trabalhar, o governo dá o mínimo necessário. Você sabe que tem o auxílio, né? É verdade. Tem várias pessoas aí recebendo. Pessoas que não têm emprego, que está distante da família, elas recebem o auxílio do governo, né? Tem o auxílio Bolsa Família, tem os benefícios continuados, tem muitas formas de auxílio. Eu digo assim, que aqui no Brasil ninguém morre de fome, ninguém morre doente por falta de apoio, porque se não tem apoio da família, o Estado dá apoio sim, agora tem que buscar. E ser honesto também, né? Porque tem pessoas que conseguem o benefício, depois que não precisa mais dele, continuam recebendo. Por exemplo, tem pessoas que recebem o benefício do governo, conseguem um emprego e pedem ao patrão para não registrar a carteira justamente para continuar recebendo o benefício, ou seja, recebe do trabalho e recebe do governo. Isso é desonestidade, né? Ou seja, o governo dá esse auxílio até quando a pessoa consiga o trabalho, o emprego. Conseguiu, desliga o auxílio. Mas a pessoa pede para não registrar a carteira justamente para o governo não identificar que ela conseguiu um trabalho. Ainda tem o seguro-desemprego, Lenilson. Tem gente que sai do emprego e fica recebendo. 3 meses recebendo. Quantos meses? 3 meses sem trabalhar. É uma ajuda também, né? Claro, você trabalhar recebendo um salário mínimo, aí você vai passar 3 meses o governo lhe dando 3 salários mínimos até que você consiga um novo trabalho. É verdade. Helenilson e ouvintes, Nailson, nós temos, o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS. Tem países aí que não dá assistência não. Você se vire para pagar seu tratamento. Se você não tiver dinheiro, você morre. Nós temos o SUS, devemos agradecer por isso. Mesmo com toda a demora, com essa demora nas regulações, com tudo isso, mas nós temos o SUS que nos ampara. E tem gente que ainda reclama. Mas é porque são 200 milhões de brasileiros, não é pouca gente não, né? É difícil para atender muita gente. Mas é o melhor sistema de saúde do mundo. Se você for analisar, tem países aí que não tem esse sistema de saúde, não. Nós temos aqui. Então vamos agradecer, né? Ô Zé Nilton, e em relação ao trabalho, né? Ou seja, todos nós deveremos trabalhar. Inclusive tem uma questão aí que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu digo porque eu já trabalhei como conselheiro da criança e do adolescente. Isso aí que existe exagero de ambas as partes. Mas, por exemplo,
quando se diz assim, a lei proíbe a criança de trabalhar, ok. A criança abaixo dos 14 anos, o adolescente, né, abaixo dos 14 anos, ele não pode trabalhar. Mas a partir dos 14 pode trabalhar como adolescente aprendiz, desde que o trabalho dele não perturbe a escola. Ou seja, se ele estuda de manhã, o trabalho tem que ser à tarde em regime de aprendiz, de estágio. Mas a criança não está poupada de aprender a trabalhar. Vou lhe explicar como. Dentro de casa, os pais devem educar as crianças a, desde cedo, fazer suas atividades. Arrumar sua cama, né? Manter seu quarto limpo, manter o ambiente, né? Ajudar a lavar os pratos, ajudá-la a varrer a casa. Isso não traz problema nenhum para uma criança, desde que não seja forçado, né? Por exemplo, a mãe pode ensinar a filha a lavar os pratos? Pode. Né? Pode ensinar a varrer a casa? Pode. O pai pode levar para ver o trabalho? Pode, mas não pode perder a aula, não pode prejudicar seus estudos. Então, Zé Nilton, você trouxe uma bonita mensagem aí para a gente encerrar o programa? Trouxe, sim. Vamos ver a importância do trabalho. Essa mensagem está no livro Heranças de Amor, psicografia de Divaldo Franco, chama-se Serviço. A natureza é uma lição viva de serviço à vida. Serve o ar, sem o qual nada sobrevive. Serve o pão para manter a vida. Serve o verme sustentando a vida. Serve o germe renovando a vida. O vento perpassa em doce musicalidade, conduzindo o pólen da flor, fecunda outras espécies vegetais, perpetuando vidas. Serve o animal, nas diferentes expressões da escala evolutiva em que se demora. Serve a água, preservando a vida em todas as suas manifestações. Serve o sol, mantendo o equilíbrio geral, e graças ao seu tropismo se realizam os programas divinos na Terra e no sistema que a sustenta. Que seria de nós se não tivesse o sol, né? Tudo é serviço em toda parte. O homem deve servir também, porquanto somente servindo atinge a maioridade moral, já que servido não logra passar da infância espiritual. Serve ao animal, às plantas, à natureza e ao homem. Assim, converter-te-ás nas mãos do divino servidor pelos caminhos do mundo que não cessa de servir. Agradeço a todos. Muita paz, muita luz. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo Visão Espírita. Conselho Regional Espírita apresentou Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você.